Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e neste vídeo vou resolver as atividades do PET final avaliativo. Para ver todos os vídeos do PET desde o volume 1, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. Número 1. A figura mostra um relógio marcando 9 horas e 22 minutos. Assinale a alternativa que mais se aproxima do menor ângulo entre os ponteiros desse relógio. Para encontrar a alternativa correta, a gente tem que considerar duas coisas muito importantes. Primeira, um giro completo corresponde a 360 graus. Segunda coisa, o relógio tem 60 marcas, que são todos esses tracinhos aí. Eles representam os 60 minutos. Se a gente divide 360 graus pelos 60 minutos ou 60 marquinhas do relógio, nós encontramos 6 graus. Isso significa que as marcas do relógio representam passagens de 1 minuto e também pequenos giros de 6 graus. Vamos contar as marcas que há ali entre os dois ponteiros. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22, 23, 24, 25. Em torno de 24, 25 marquinhas. Eu vou considerar que são 25 marquinhas, tá bom? 25 vezes 6 graus é igual a 150 graus. Então, a resposta correta é ali a alternativa A. Número 2. Assinale a única alternativa em que ambos os desenhos representam frações equivalentes. Duas coisas importantes. Todas as figuras foram divididas em 24 partes iguais. E relembrando o que são frações equivalentes. São frações que representam a mesma quantidade, a mesma parte do inteiro. Então vamos ver em qual par de figuras a mesma quantidade de quadrinhos foi colorida. Na alternativa A fração correspondente à parte colorida na primeira figura é 12/24. Na segunda figura, a fração correspondente à parte que está pintada, que está preenchida, é 16/24. Na alternativa B, as frações que representam as partes preenchidas são 12/24 para a primeira figura e 12/24 para a segunda figura também. Na alternativa C, a fração que representa a parte preenchida na primeira figura é 12/24. Na segunda figura, a fração correspondente é 14/24. E na alternativa D, a fração que representa a parte preenchida na primeira figura é 10/24, na segunda figura é 8/24. Então, sem dúvidas, a alternativa correta é a letra B, porque os dois desenhos aí representam a mesma fração, 12/24. Número 3. Alexandre é um excelente programador de computadores e conhece várias linguagens de programação. Para fazer um teste, ele digitou em seu celular o programa abaixo em linguagem Python, que calcula e mostra o valor de 4 frações A, B, C e D. Por exemplo, a primeira fração sendo calculada é A igual a 59/60 mais 7/15 menos 19/20 menos 1/10. Das 4 frações que o programa de Alexandre calculou, qual é a maior? Olha, seguindo o exemplo da fração A, eu escrevi aí também as operações B, C e D. Agora a gente tem que lembrar que só dá para fazer operações de adição e subtração de frações quando essas frações têm denominadores iguais. Então a gente precisa reduzir todas as frações ao mesmo denominador, trabalhando com equivalência de frações, como a gente já fez aí nos PETs anteriores. Veja que um dos denominadores aqui é 15, e 15 vezes 4 é igual a 60. Veja que outro denominador é 20, e 20 vezes 3 é 60. E o último denominador em cada operação é 10, e 10 vezes 6 é igual a 60. Então, o denominador comum vai ser 60. Agora, o que a gente vai fazer? Vou reescrever aqui todas essas operações, porém, todas as frações agora vão ter denominadores iguais a 60. Vamos ver aqui no caso da operação A, e aí eu vou explicar detalhadamente aqui, e depois a gente segue o mesmo raciocínio para as operações B, C e D, tá bom? Veja aqui que a primeira fração não mudou, porque o denominador dela já era 60 mesmo. Agora, a segunda fração, terceira fração e quarta fração já estão diferentes. Não só os denominadores, mas os numeradores também estão diferentes.
Isso porque essas novas frações têm que ser equivalentes às frações anteriores. Como assim? 15 vezes 4 é igual a 60. Para mantermos a equivalência de frações, precisamos multiplicar o numerador por 4 também, e 7 vezes 4 é 28. De 20 para 60, multiplicamos por 3, então 19 vezes 3 dá 57. De 10 para 60, multiplicamos por 6, 1 vezes 6 é igual a 6. E agora, vamos fazer essa operação. 59 mais 28 menos 57 menos 6 dá 24. Então, o resultado da operação é 24/60. A gente tem que lembrar o seguinte, na adição e subtração de frações, a gente opera apenas com os numeradores. O denominador é mantido. Então, o resultado 24 aqui é o resultado da operação que a gente fez utilizando apenas os numeradores, tá bom? Nas operações B, C e D, o raciocínio vai ser o mesmo. Veja aqui, no caso da operação B, a primeira fração não mudou, agora as outras frações estão diferentes porque nós mudamos todos os denominadores para denominadores iguais a 60. Então, aqui na segunda fração, o numerador e o denominador foram multiplicados por 4. Na terceira fração, numerador e denominador foram multiplicados por 3. E na última fração, numerador e denominador foram multiplicados por 6. 53 mais 32 menos 51 menos 18 é igual a 16, então o resultado 16/60. Vamos na operação C agora. Primeira fração foi mantida, agora, segunda fração, terceira fração e quarta fração, tanto o numerador quanto o denominador foram multiplicados respectivamente por quanto? Nesse caso aqui, por 4, nesse caso, por 3, nesse caso, por 6. 47 mais 44 menos 39 menos 30 é igual a 22, então o resultado dessa operação C é 22/60. Vamos para a operação D. Veja que a primeira fração foi mantida, segunda fração mudou, terceira fração também mudou, quarta fração também mudou. De 15 para 60, multiplicamos por 4, 13 vezes 4 dá 52. De 20 para 60, multiplicamos por 3, 11 vezes 3 dá 33. De 10 para 60, multiplicamos por 6, 7 vezes 6 dá 42. E 43 mais 52 menos 33 menos 42 é igual a 20. Então, o resultado dessa operação D é 20/60. Observando aqui os resultados, nós vemos que a maior fração aparece aqui, na operação A, 24/60. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Número 4. Considere o trapézio isósceles da figura a seguir, no qual a base maior mede 12x, a base menor mede 6x, os lados não paralelos medem 5x cada um, e a altura mede 4x. Determina as expressões que se pedem. Letra A, expressão para seu perímetro. Para calcular o perímetro do trapézio, a gente tem que somar as medidas dos lados do trapézio. Veja que 12x mais 6x mais 5x mais 5x é igual a 28x. Então, a expressão para o perímetro do trapézio é 28x. Letra B, determina a expressão para a sua área. Aí a gente precisa usar a fórmula da área do trapézio, que é essa aí. Base maior mais base menor, vezes a altura, tudo isso dividido por 2. A base maior é 12x, a base menor é 6x, a altura é 4x, e aí não podemos esquecer que tem que dividir tudo por 2 pela fórmula. 12x mais 6x é igual a 18x, e 18x vezes 4x é igual a 72x ao quadrado dividido por 2. Por que aparece esse x ao quadrado aqui? Porque, olha só, 18 vezes 4 dá 72, tranquilo. X vezes x é x ao quadrado, tudo bem? E 72 dividido por 2 é 36, portanto, a área é 36x ao quadrado, então a expressão para a área desse trapézio é 36x ao quadrado. Número 5. Considere a seguinte receita de um bolo simples. 2 xícaras de chá de açúcar, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de margarina, 3 ovos, 1,5 xícara de chá de leite, 1 colher de sopa bem cheia de fermento em pó, forno a 180 graus Celsius. Jorge tem uma família grande. Sabendo o conceito de grandezas diretamente proporcionais, ele quer duplicar essa receita. Qual dos seguintes números na receita não será duplicado?
Bom, para duplicar a receita é só duplicar as quantidades dos ingredientes. Na alternativa A, tenho 4 e na receita tem ali 4 colheres de sopa de margarina. É claro, tem que dobrar essa quantidade. Na alternativa B, tem 3 e na receita tem 3 xícaras de chá de farinha de trigo. Essa quantidade também tem que ser dobrada. Na alternativa C, tem 1,5 e na receita tem 1,5 xícara de chá de leite. Essa quantidade de leite também tem que ser dobrada. Agora, na alternativa D, aparece o número 180. E na receita, esse número está associado não a um ingrediente, mas à temperatura do forno, né? Se dobrar a temperatura do forno, vai queimar o bolo. Ninguém vai querer fazer isso. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Número 6. Existe um método milenar geralmente atribuído aos chineses para multiplicar dois números naturais grandes. Consiste em criar duas colunas que começam com os números originais na primeira linha. A cada etapa, que é a linha seguinte, o primeiro número é dividido por 2 e o segundo multiplicado por 2, de modo que em cada linha o produto continua constante. Isso representa grandezas inversamente proporcionais. Mas se o número da esquerda for ímpar, sua divisão por 2 não é exata. Nesse caso, o resíduo 0,5 é desprezado, mas o número à direita do número ímpar é assinalado. O processo segue até que o número final da esquerda seja 1. Sendo 1 ímpar, o número final da direita é assinalado. O resultado do produto é a soma de todos os números marcados. Você consegue ver por que o método funciona? Tente. Tomando como base o exemplo da esquerda, complete o exemplo da direita. Eu vou explicar primeiro o exemplo. Aqui está na coluna X os números que vão ser divididos por 2, na coluna Y os números que vão ser multiplicados por 2. Sempre que houver um número ímpar aqui na coluna X, o número que está ao lado desse número ímpar tem que ser marcado, como foi explicado aqui no texto. Vamos lá. 340 dividido por 2 dá 170, 125 vezes 2 dá 250. 170 dividido por 2 dá 85, 250 vezes 2 dá 500. Como 85 é ímpar, a gente marca aqui o 500 que está do lado dele. 85 dividido por 2, desprezando a parte decimal, porque 85 é ímpar, dá 42. E 500 vezes 2 dá 1000. 42 dividido por 2 dá 21 e 1000 vezes 2 dá 2000. Veja que o 21 é ímpar, então o 2000 está marcado aqui do lado do 21. 21 dividido por 2 dá 10, desprezando a parte decimal, porque 21 é ímpar, e 2000 vezes 2 dá 4000. 10 dividido por 2 dá 5, e 4000 vezes 2 dá 8000. Como 5 é ímpar, o número que está do lado dele, 8000, também é marcado. 5 dividido por 2 dá 2, desprezando a parte decimal, porque 5 é ímpar. E 8000 vezes 2 dá 16.000. Finalmente, 2 dividido por 2 dá 1, e 16.000 vezes 2 dá 32.000. Como 1 é um número ímpar, 32.000 que está do lado dele está marcado. Agora, se você soma 500 com 2.000, com 8.000, com 32.000, vai encontrar 42.500. E olha que interessante, esse é o resultado da multiplicação de quais números? Os números que estão lá em cima. 340 vezes 125 dá 42.500 também. Agora que a gente viu o exemplo, vamos completar o quadro que está aqui na direita. 292 dividido por 2 dá 146, 25 vezes 2 dá 50. 146 dividido por 2 dá 73, 50 vezes 2 dá 100. 73 dividido por 2 dá 36, desprezando a parte decimal. Como 73 é ímpar, o 100 tem que ficar marcado. E 100 vezes 2 dá 200. 36 dividido por 2 dá 18. 200 vezes 2 dá 400. 18 dividido por 2 dá 9. E 400 vezes 2 dá 800. 9 dividido por 2 dá 4, desprezando a parte decimal, porque o 9 é ímpar. E como o 9 é ímpar, o 800 tem que ficar em amarelo. 800 vezes 2 dá 1.600. 4 dividido por 2 dá 2. E 1.600 vezes 2 dá 3.200. Finalmente, 2 dividido por 2 dá 1. E 3.200 vezes 2 dá 6.400. Somando 100 com 800 com 6.400, que são os números que estão marcados aqui, o resultado é 7.300. Então, a soma é 7.300.
Isso significa que o resultado da multiplicação de 292 por 25 é 7.300 também. Então é isso, concluímos as atividades do PET final avaliativo. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!